Olá, seja bem-vindo à aula 3. Nessa aula nós vamos falar sobre o custeio padrão, o custeio baseado em atividades, ou ABC, né, o custeio RKW, os custos da produção conjunta e vamos falar sobre o custeio variável também. Vamos iniciar pelo custeio padrão. Né? Esse custeio padrão ele é muito parecido com o custo estimado que nós vimos. A diferença é que esses custos padrões são estabelecidos cuidadosamente, de forma diferente, por exemplo, daquilo que nós vemos quando nós trabalhamos com custos estimados. Esses custos eles precisam ser milimetricamente trabalhados, por quê? Porque eles derivam da proposta de desempenho eficiente dentro das organizações. Então, quando você pretende trabalhar com eficiência, você trabalha com custos padronizados que se assemelhem muito à realidade dos custos. Ou seja, há todo um estudo por detrás para fazer com que esse custo seja o mais próximo do custo real, tá certo? E eles podem ser usados aí para a gente verificar a questão de desempenho, na elaboração dos orçamentos, na orientação dos preços que a gente vai estabelecer para os nossos produtos, né? No caso de identificar aí os custos que são significativos dentro da estrutura de custos de um determinado produto e também acabam fornecendo uma razoável economia e simplicidade aí no processo de escrituração, né? Para a gente se manter dentro da legislação fiscal, nos casos em que a empresa opte por trabalhar com o custo padrão, né, como instrumento de gestão de custos, ela tem que ter o cuidado para manter esse custo atualizado ao real a cada 3 meses, no prazo máximo, portanto, de 3 meses, e atualizar esse custo padrão ao custo realizado, tá certo? O custo padrão ele se diferencia daquele custo que nós vimos lá atrás, que é o custo estimado, em razão de apresentar maior rigor técnico, né, e buscar eficiência na estimativa, diferente do estimado que não necessariamente vai se basear nesse rigor técnico, mas vai pegar os exercícios anteriores e verificar quais as estruturas de custos que estavam presentes nos exercícios anteriores, tá certo? Então, o custo estimado ele é estabelecido com base em custos de períodos anteriores que são ajustados em função das expectativas que vão ocorrer no futuro, né? Porém, a gente não questiona muito a questão das quantidades de materiais, de mão de obra que são aplicadas nos períodos anteriores e os seus respectivos custos. A gente recebe a informação e trabalha em cima delas, né? Já o custo padrão é estabelecido com mais critério, com mais estudo, né? E representa o que determinado produto deveria custar. Né? Ou seja, o mais próximo do real, né? Em condições normais aí de eficiência do uso desse material, dessa mão de obra, dos equipamentos, né? E da demanda que o mercado absorve acerca daquele determinado produto. Então é feito um estudo mais aprofundado e mais elaborado, com muitas vezes cálculos estatísticos, né? Com regressões lineares que mostram aí o comportamento desses custos, tá certo? Para estabelecer esse custo padrão, digamos assim, para esses insumos. O principal objetivo, portanto, da utilização do sistema de custeio padrão é garantir um maior controle dos custos, né, com base em metas prefixadas para as condições normais de trabalho, ou seja, é um custeio baseado em objetivos, né? Eu quero chegar a uma determinada a um determinado nível de receita, então, portanto, eu trabalho com essas metas prefixadas com base nesse controle de custos feito pelo custeio padrão, né? E empregando esses custos padronizados, é possível a gente apurar também quais são os desvios daquilo que foi realizado em relação àquilo que foi previsto, né? E identificar aí, portanto, a causa desses desvios e providenciar aí correções, né? E trabalhar com a questão da melhoria do desempenho organizacional, tá certo? A fixação desses custos padronizados envolve 2 tipos de padrões em relação a consumos físicos de recursos e aos gastos financeiros unitários de cada recurso consumido. Então, com relação aos padrões físicos, que relacionam aos materiais diretos, a questão da mão de obra, o consumo de energia, eles são de responsabilidade das áreas operacionais, como a área de produção, né, a questão de área de desenvolvimento de produto. Já os padrões monetários são os custos em unidade monetária, né, dos recursos que foram, digamos assim, comprados pela empresa e são de responsabilidade das áreas administrativas, como a área de controladoria, de compras, do departamento de pessoal. Então, o que acontece?
quem fica responsável por definir os padrões de consumo, né, quanto de matéria-prima, quanto de mão de obra, quanto de energia, são os departamentos físicos, ou seja, os padrões físicos, né? Enquanto que quanto custou esses itens, quem vai ficar responsável por definir vai ser os departamentos mais das áreas administrativas, ou seja, os padrões monetários, tá certo? Então, quando o padrão que nós traçamos é diferente do real, é preciso fazer aquilo que a gente chama de análise de variação, né? E essas análises, elas são decompostas em variação de preço de custo ou de taxa e em variação de quantidade ou de eficiência para explicar de forma qualitativa como se dão essas variações, né? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos um gráfico, né, que mostra aqui o preço e mostra a quantidade. Se nós tivermos, por exemplo, uma variação de preço aqui, certo? Ou seja, do preço que nós temos padronizado, o preço real foi maior, mas a quantidade, né, padronizada permaneceu a mesma, né? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que analisar a variação desse preço, tá certo? Porque é o preço que aumentou. Se nós tivermos uma constante no preço padronizado, né, de custo, nesse caso, do determinado insumo, no determinado produto, mas tivermos aqui uma quantidade real maior do que a quantidade que foi orçada, aí nós temos uma variação de quantidade que precisa ser estudada. E também há a possibilidade de haver uma variação conjunta, quando o preço real é maior do que o previsto e quando a quantidade prevista também é menor do que a quantidade real, ou ao contrário, né, quando a quantidade real é maior do que a quantidade prevista. Então, são análises que nós precisamos fazer a nível da variação de preço, de quantidade e da variação conjunta, tá? Como que a gente faz isso? A gente utiliza aqui basicamente 3 fórmulas para fazer essa análise, né? Através da variação de preço, que nós pegamos o preço real menos o preço padrão e multiplicamos pela quantidade padrão, porque nós estamos considerando que houve só a variação de preço, mas que a quantidade que estava padronizada permaneceu. Nós podemos verificar quando acontece a variação da quantidade, pegamos, portanto, a quantidade real menos a quantidade padrão e multiplicamos pelo preço padronizado, porque aqui nesse caso só variou a quantidade, o preço que estava padrão lá do custo, né, do insumo ou do produto permaneceu o mesmo. E quando variou os dois, né, tanto o preço quanto a quantidade, nós fazemos o quê? Nós pegamos o preço real e diminuímos o preço padrão e fazemos o mesmo com a quantidade real e com a quantidade padrão e depois fazemos o produto dessas subtrações que nós fizemos, tá certo? Vamos olhar aqui, por exemplo, a questão da diretoria industrial da fábrica de sapatos Andibem Limitada. Eles estimaram que para fabricar um par de sapatos desse novo modelo que eles querem lançar, seriam necessários aí 60 centímetros, né, quadrados de um couro e o emprego de 3 horas e 20 de mão de obra direta, né? Os dados da controladoria da empresa, veja, essa parte aqui, que é sobre o quanto que vai ser utilizado, quem determina é aquele item que nós falamos aqui atrás, os padrões físicos, enquanto que os valores relativos ao preço por metro quadrado, né, e o preço da mão de obra, quem determina é o padrão aqui, que não é o físico, que é o padrão monetário, né, que normalmente é feito pelas áreas administrativas, tá certo? E aí, após fabricar, vejam aí, os dados da controladoria indicam que o custo para o couro seria igual a 80 reais aí por metro quadrado e que de 15 reais por hora de mão de obra direta. Após fabricar 300 pares desse modelo, a empresa verificou que haviam sido consumidos 210 metros quadrados de couro, com um custo total de 17.850 e a mão de obra direta empregada na produção desses mesmos pares alcançou 990 horas com um custo total de 15.840. Então, vejam aqui como é que vai ficar a estrutura de custos, né? Nós teríamos aqui, pelo padrão que foi passado, né, que o custo seria de 80 a nível do couro e 15 da mão de obra, nós já vimos aqui que, no caso, só a nível do couro, o valor ficaria de R$ 48 a unidade, né, da utilização do couro, levando em consideração esse padrão de utilização para cada unidade. Enquanto que de mão de obra seria também R$ 48. Porém, na hora que isso foi acontecer e que foi verificado lá que os 300 pares foram feitos, o custo ele se ampliou.
ele foi para 85 unitário, né? Nesse caso, o custo real aí do couro por metro quadrado. E aí isso multiplicado pela quantidade que também se alterou, que ao invés de usar 60 centímetros para fazer 60 centímetros quadrados de couro, utilizou 70 para fazer o sapato. Então o orçado aqui, né, o padrão foi diferente, portanto, do real. Então, o que é que nós fizemos aqui? Nós identificamos, portanto, essas variações, ó, que passou de 48 para 59,50, aqui o valor da utilização do couro, e de 48 para 52,80, né? Quando nós fazemos aqui as diferenças, né, de 80 para 85, nós temos uma diferença de aumento de 5, quando eu passo a quantidade de 0,6 para 0,7, eu tenho um aumento de 0,10, né? Aí o que nós fizemos? Quando nós pegamos o valor de 48 para 59,5, nós temos um aumento de 11,5, né? Então nós fomos fazendo o cálculo aqui, portanto, da diferença entre o padrão e o real, né? Se vocês olharem para esse quadro aqui, e de modo geral, todas as variações elas foram desfavoráveis, ou seja, houve um aumento no custo com relação ao custo padrão que tinha sido estabelecido, né? Então, foram consumidos, portanto, mais recursos produtivos, sejam eles couro e mão de obra, a um custo maior do que o estimado no sistema aí do custeio de padrão, né? Então, analisando as variações de preço, quantidade e variação conjunta, a empresa encontraria os valores que estão apresentados aqui, ó. Por exemplo, quando nós aplicarmos aquelas fórmulas lá, primeiro nós aplicamos a fórmula do preço, depois a fórmula da quantidade e a fórmula da variação conjunta, para nós identificarmos qual seria a diferença de valor, né, na variação total dos insumos. E aí o que nós percebemos? Na variação do preço, quando nós multiplicamos o valor de 5 por 0,6, nós encontramos uma variação de preço de R$3. Quando nós variamos a quantidade, nós pegamos o valor aqui, né, do preço padrão, multiplicado aqui pela quantidade e, portanto, que nos daria aqui pra gente 8. E quando nós combinamos essa variação de quantidade e de preço, né, aqui nós estamos considerando só a variação do preço, aqui nós estamos considerando só a variação da qualidade, da quantidade, perdão. Quando nós fazemos isso de forma conjunta, nós fazemos o quê? Aquele valor de 5 que tinha sido identificado aqui como um valor a maior e multiplicamos pela diferença entre as quantidades, que antes era 0,6 e passou a 0,7, né? Então, 5 multiplicado por 0,1 vai dar 0,5. Somando, portanto, nós vamos ter a variação total, aqui a diferença total no preço do couro durante esse período de utilização para a produção desses 300 pares que nós vimos, né? Nesse caso, esse aqui é o valor que vai ser unitário de alteração do preço de construção, portanto, de fabrico desse par aí de sapato, né? A mão de obra não é diferente, né? Portanto, fazemos o mesmo cálculo, onde encontramos que a variação no preço da mão de obra resulta no acréscimo de R$3,2. Uma variação na quantidade provoca um aumento de R$1,50 e a variação conjunta provoca uma variação de 10 centavos, totalizando aí R$4,80. O que é que a gente pode concluir com isso? Que os pares de sapato estão custando R$11,50 a mais ao nível do couro empregado e R$4,80 a mais na mão de obra, totalizando aí, portanto, R$16,30 a mais do valor previamente estabelecido. Tá certo? É importante destacar que a expressão aqui favorável, né, quando existe redução do custo, ou desfavorável, quando indica a elevação do custo, deve ser empregada com cuidado, tá certo? Porque nem todo aumento de custo é realmente desfavorável, da mesma forma que nem toda redução é favorável para a empresa, né? Devem ser avaliados os aspectos qualitativos, porque, por exemplo, se você teve uma redução de custo, mas com isso você reduziu também a qualidade de um insumo ou de uma matéria-prima que você compra, você pode ter aí impactos negativos depois relativos portanto, às receitas de vendas, né, do teu produto, porque isso pode impactar a qualidade dele. Então, nem sempre analisar como desfavorável um aumento de custos vai ser o correto, porque a gente tem que avaliar que, às vezes, esse aumento, essa variação de aumento de custos pode trazer melhor qualidade ou maior eficiência para o processo produtivo, tá certo?
Bem, outro custeio muito interessante aqui é o custeio baseado em atividades, né? Num processo aí de evolução produtiva, a literatura que fala sobre custos, ela passou a dar ênfase a mecanismos de formação de custos que empregam atividades desenvolvidas pelas empresas e não ali as tradicionais bases volumétricas que nós temos de rateio, que são empregadas para distribuição de custos, tá? Os custos indiretos. Para poder construir, portanto, a alocação dos custos nesse custeio baseado em atividades, a gente precisa definir quais são as atividades principais que serão empregadas para que a gente possa fazer a transferência e, portanto, dos gastos, né? E também precisamos identificar quais vão ser os direcionadores de custos para essas atividades. Vamos dar uma olhada aqui, né? Por exemplo, atividade controle de suprimentos, digamos assim, que nós fazemos aí o controle aí de materiais, né? Por exemplo, no almoxarifado, né? Poderia empregar como um direcionador de custos o número de solicitações processadas, ou seja, o almoxarifado poderia olhar para o número de solicitações, né, e utilizar isso como uma base para poder distribuir os custos que ele tem para os outros departamentos que utilizam os serviços que ele presta, né? Então, digamos assim, se os gastos do almoxarifado em um determinado mês fossem 60 mil reais e ele atendeu 200 solicitações, qual seria o custo por solicitação? 60 mil dividido por 200, que vai dar 300, né? Se o departamento, por exemplo, de produção encaminhou 50 solicitações para o almoxarifado, esse valor de 50 vezes 300, que seria 15 mil, ficaria direcionado, ou seja, seria reduzido do valor do almoxarifado, seria transferido para o valor de custos para o departamento de produção, tá certo? Então, o que justifica esse uso das atividades, né, do custeio baseado em atividades, né? Ele considera que todas as atividades da empresa existem para apoiar a produção dos bens e dos serviços e que, portanto, devem ser considerados aí como integrantes dos custos plenos aí dos produtos. Essas atividades todas, né, acabam apoiando a produção e, portanto, devem ser consideradas na hora de fazer aí a destinação dos custos desses produtos, né, custos e despesas. Para que a gente faça a aplicação desse custeio baseado em atividades, a gente precisa fazer a identificação das atividades e os respectivos custos dela, né? Ou seja, os custos totais dessa atividade. Depois fazer a alocação do custo departamental ao custo de atividade, portanto, já tem um valor específico, como a gente viu ali no almoxarifado, 60 mil. Aí o que eu faço? Eu aloco o custo departamental ao custo da atividade, ou seja, eu já sei que os 60 mil são para o quê? Como nós vimos ali, para o controle de suprimentos. E aí o que eu faço? Faço a identificação do que vai direcionar esse custo, que em inglês é conhecido como cost drivers, que significa o quê? Significa o que vai direcionar esse custo para essa atividade. Então, para direcionar o custo de controle de suprimentos, nós vamos usar o quê? O número de solicitações processadas dentro do almoxarifado. Então, esse é o que vai direcionar o custo para os departamentos, tá certo? E aí, depois que a gente faz esse direcionamento, a gente faz a divisão especificamente do custo da atividade pelo direcionador de custos, portanto, como nós fizemos ali. Nesse caso, nós tínhamos identificado que era os 60 mil, né? Esses 60 mil foram divididos por 200 e, portanto, identificamos aqui o 200 como sendo o direcionador, né? E os 60 mil aqui como sendo o total de custos. Identificamos o valor da atividade, né? E essa atividade acaba usando-se como parâmetro para estabelecer aí pelo número de solicitações o quanto cada departamento vai ficar responsável pela parte do custo desse departamento de serviços, como o caso do almoxarifado, né? Algumas atividades que são utilizadas, né, dentro desse custeio baseado em atividades. Por exemplo, quando você faz o manuseio de materiais, que tipo de direcionador você pode usar? Quando você está transportando materiais, você pode pesar, né, os materiais ou especificar que o que vai direcionar o custo para um determinado departamento vai ser as viagens que forem realizadas de transferência desses materiais, né? Ou se você estiver fazendo uma atividade de compra, o que é que vai ser direcionador desse custo? Vai ser o número de ordens, por exemplo, de compra daquele determinado departamento, né? Por exemplo, ajustes e manutenção de equipamentos. O que vai direcionar? Pode ser o número de horas de ajustes ou de manutenção desses equipamentos, né?
Programação da produção, número de máquinas empregadas ou número de pedidos colocados, né? Ou seja, aqui se a gente estivesse trabalhando com uma questão de ordem de produção, a gente poderia identificar como que as máquinas estão sendo utilizadas ou quais são os números de pedidos que são colocados por cada departamento para a utilização dessas máquinas, né? E os refugos, por exemplo, como que eu posso direcionar aí, portanto, as rebarbas ou os refugos, através do número de unidades geradoras de refugo, né? Ou seja, eu vou direcionar o custo desse refugo, que não vai mais ser utilizado para outras coisas, como sendo aí o número de unidades geradoras, né? Dividindo aí pelo quantitativo de geração de refugo que cada unidade teve, né? Então, isso pode aí ser direcionadores de custos aí de várias atividades dentro da organização. Ainda, além disso, é importante a gente definir aqui que existe uma certa hierarquia para a gente trabalhar a questão do custeio baseado em atividades, né? Primeiro, nós vamos começar a fazer a distribuição dos custos através das atividades de suporte, né, de instalações, ou seja, atividades que são maiores, né, digamos assim, das estruturas macro da empresa, né, o gerenciamento da fábrica, a manutenção dos prédios, serviços gerais. Aí depois a gente passa para as atividades de suporte dos produtos, né, que tratam da questão de engenharia de processo, das especificações do produto, das alterações da engenharia, para depois trabalhar com atividades em lotes, né, com ajuste e preparação de máquinas, movimentação de materiais, pedido e inspeção de compras, para por fim fazer a alocação desses custos ao nível unitário, ou seja, ao nível dos produtos, né, através do quê? Através dos materiais, da mão de obra, das horas de máquina, né, da energia consumida e tudo mais. Então, o que acontece? A gente trabalha muito parecido com o custeio por departamentalização. A única diferença aqui, que eu acredito que seja mais significativa, é que ao invés de trabalhar por departamentos, a gente está trabalhando com várias atividades que estão vinculadas a diferentes departamentos, né? Primeiro começamos com atividades mais macro, para depois direcionar aí os custos dessas atividades mais voltadas ao produto, especificamente para o produto acabado, tá certo? Bem, vamos ver aqui um exemplo, né? A indústria de tecidos Arteplano Limitada é uma empresa que fabrica e comercializa dois produtos principais, tecidos de algodão e tecidos de linho. No mês analisado, foram produzidos 280 mil metros quadrados de tecido de algodão e 60 mil metros quadrados de tecido de linho. Aqui nós temos os custos de que cada produto teve a nível de materiais diretos e a nível de mão de obra. Veja, tivemos aqui tecido de algodão 500 mil, né? Aqui eu estou dizendo da soma de materiais diretos com a mão de obra, e tecido de linho 200 mil. Né? Sua área industrial, ou seja, a área industrial da empresa, apresenta 3 departamentos, que são denominados almoxarifado, manutenção e produção. Os gastos que foram incorridos por cada departamento são apresentados aqui. Temos, portanto, salários e encargos, materiais indiretos e depreciação. Tudo isso, então, representa os nossos custos indiretos de fabricação, nesse caso, né? No almoxarifado nós temos 40 mil no total, na manutenção nós temos 100 mil, na produção nós temos 500 mil, dando um total de 640, né? Se a empresa empregasse o critério de alocação dos custos indiretos com rateio baseado na mão de obra direta, como é que ficaria a composição dos custos da empresa? Né? Nós teríamos aqui, portanto, pegaríamos o quê? A nossa mão de obra direta é o valor que está aqui, ó, 360, 135, certo? Então, o que nós pegaríamos? 360 e 135, teríamos um total de 495 mil, né, de mão de obra. Esse total de 495 vai servir como base dos 100%, então tem que saber quanto corresponde aos 360, que nesse caso vai dar 72%, né, 72,73%, e quanto corresponde aos 135, que vai dar 27,27%. Então, o que eu faço? O meu rateio vai ser, né, através do custeio por absorção, como nós já aprendemos aí em outras aulas, eu vou pegar e vou direcionar aqui o valor dos 640 mil através do que? Através desse percentual que eu identifiquei de rateio. E aí ficaríamos, portanto, com um custo unitário de 3,45 para o tecido de algodão e 6,24 para o tecido de linho. Por que eu estou tratando aqui do custeio por absorção? Porque eu quero mostrar para vocês a diferença que dá quando a gente trabalha com custeio baseado em atividades, tá?
Se a empresa empregasse o ABC, o custeio baseado em atividades, ou Activity Based Costing, o que é que ela faria? Ela faria a identificação das atividades e dos direcionadores de atividades. Vejam, por exemplo, o almoxarifado. Ele iria identificar que o que direcionaria a atividade, né, do almoxarifado seria o número de lotes que ele processa, né, de atendimento aí às demandas de materiais que estão no almoxarifado. Aí, por exemplo, ele conseguiu identificar que 20 dessas solicitações vêm do departamento de manutenção, que 30 vêm do departamento de produção, que 90 são especificamente para o produto de algodão e que 60 são para o produto linho, tá certo? Da mesma forma, a manutenção vai fazer o quê? Vai identificar o direcionador, que são as horas de manutenção. E ela identificou que a produção exige 50 horas de manutenção, que o produto de algodão especificamente exige 170 horas e que o linho exige 80 horas. E a linha de produção? Né? Qual é a forma de, digamos, de direcionamento aí das atividades, né, dos custos? Vai ser através do que? Através do tempo que o algodão necessita para a produção. Nesse caso, o algodão necessita estar em processo de produção 800 horas e o linho necessita 1.200. Levando isso em consideração e identificado esses direcionadores e a forma com que os custos vão ser alocados, o que a gente faz? A gente começa a trabalhar com a alocação desses custos a partir das atividades, né? Portanto, temos aqui um total de 40 mil, que nós já vimos aqui atrás, né? Ó, 40 mil almoxarifados, certo? E aí, quantos lotes processados? Foram 200 processados, e aqui nós temos a divisão: 20 para manutenção, 30 para produção, 90 para o algodão e 60 para o linho. Então, no total aqui são 200. Como é que a gente faz para fazer o rateio disso em atividades, digamos assim, a proporção disso em atividades? O que é que nós fizemos aqui? Ó? Aqui nós fizemos a transferência desse custo de 40 mil do almoxarifado a partir do quê? A partir daqueles números que nós vimos aqui, ó. 20 para manutenção, 30 para produção, 90 para algodão e 60 para o linho. Então, o que a gente faz? A gente direciona pelas atividades, né? 20 para manutenção, 30 para produção, 90 algodão, 60 para o linho no total das atividades aqui, né? Levando em consideração aí o custo de cada atividade. Então, se eu pegar 20 atividades e multiplicar pelo custo de cada atividade, 2 vezes 2, 4, vai dar 4 mil. Se eu pegar 30 vezes 200, eu vou ter 6 mil, né? 3 vezes 2, 6, 9 vezes 2, 18, e 6 vezes 2, 12. Portanto, temos aqui a estrutura dos custos de cada departamento e o almoxarifado zerado. O que isso significa? Que os custos do almoxarifado foram transferidos à medida das atividades para esses outros departamentos. E isso nós vamos fazer com os outros direcionadores também. Por exemplo, o departamento de manutenção. Nós tínhamos visto lá que o departamento de manutenção, ele fazia o quê? Ele fazia a identificação das atividades por hora de manutenção, e ele trabalhou 50 horas para produção, 170 horas para especificamente o produto de algodão e 80 horas para o produto de linho, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? 50, 170 e 80, totalizando 300. Aí vamos fazer da mesma forma. Pegar o valor do custo de cada atividade, que nós identificamos que o departamento tinha lá 104 mil, dividir pelas atividades que esse departamento trabalha, que nesse caso foram 300 no mês, por exemplo, né? E identificamos o custo de cada atividade. Pegamos as 50 atividades que são do departamento de produção e multiplicamos pelo custo de cada uma dessas atividades. Portanto, 17.333 para a produção, 58.933 para o algodão, que nesse caso seria 170 vezes o custo da atividade do departamento de manutenção, e 80 vezes 346,67, que vai dar 27.733. Né? O que nós fizemos? Mais uma vez, transferimos todo o custo que está dentro do departamento de manutenção baseado na atividade de horas de manutenção que esse departamento possui. Tá certo? Então, zeramos o almoxarifado, zeramos a manutenção. E aí, nós temos também o departamento de produção. No departamento de produção, nós vimos aquelas atividades todas aqui também, né? A produção é 800 horas de produção para o algodão e 1.200 para o linho, totalizando, portanto, 2.000 horas, certo?
Então, 2.000 horas, como vocês podem ver aqui, e o que nós pegamos? Pegamos o custo do departamento de produção e dividimos pelas 2.000 horas, que vai dar para a gente aqui um custo de atividade de 261,67. Vamos fazer, portanto, agora o mesmo que nós fizemos com os departamentos anteriores. E alocar, portanto, né, como nós vimos ali, como é 800 para o algodão e 1.200 para o linho, a gente vai fazer 800 vezes o custo de cada atividade e vamos alocar, portanto, uma parcela desses 523 para o algodão e outra parcela para o linho, baseando 1.200 vezes o custo de cada atividade. E com isso, nós fazemos o que? Nós zeramos almoxarifado, manutenção e produção. E, portanto, já temos aqui especificamente o subtotal, né, de custos aqui envolvidos no produto, que é a última instância. Nesse caso, o algodão absorveu 786 mil aproximadamente e o linho 553 mil, quase 554, né? Para a gente saber qual é o preço unitário, como é que a gente faz? A gente faz os 786, 266, 67 dividido pelo total de unidade de produção. Onde que eu pego essa informação? Eu pego essa informação aqui, cadê? Né? 280 mil metros quadrados de tecido de algodão e 60 mil metros de tecido de linho. Então, eu já sei que o total de custos que der para o algodão, né, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que dividir por 280 mil e o linho por 60 mil. Então, é isso que nós fizemos aqui, ó. Né? E aí temos 280 mil aqui, portanto o custo unitário, né, desse metro vai ser 2,81, enquanto que o custo do linho vai ser 9,23. Agora observem a diferença nos custos quando a gente utiliza bases de rateio diferente. Ó. Por exemplo, se a gente tivesse utilizado o custeio por absorção, o algodão seria 3,45 e o linho 3,45, deixa eu anotar aqui, só um instantinho. 3,45 e 6,24. Se vocês observarem aqui no preço final, pelo custeio baseado em atividades, a gente vai ter 2,81 para o algodão e 9,23 para o linho. Vejam a diferença. Então, nós estaríamos aí, se utilizássemos o custeio por absorção, teríamos um preço aí superestimado para o primeiro item, que é o algodão, e teríamos um preço menor, né, ou subestimado para o linho, o que ocasionaria aí para a gente uma discrepância a nível da atribuição dos custos né, dentro da estrutura produtiva. Então vejam que é interessante quando a gente trabalha com bases diferentes no momento que nós vamos fazer o rateio, fazer o direcionamento dos custos, porque se nós usássemos simplesmente a mão de obra como nós vimos lá, o que é que nós estaríamos fazendo? Estaríamos colocando tudo como se tudo estivesse baseado aí, portanto, na mão de obra para o direcionamento do custo. Assim não, aqui nós temos várias atividades que acabam por direcionar o custo dentro de cada setor ou de cada departamento. Né? Então, é interessante porque, digamos assim, você consegue ter acesso a mais informações acerca de como os custos são gerados e, portanto, consegue direcionar melhor o custo e ter uma análise um pouco mais fidedigna do que a análise baseada simplesmente aí no custeio por absorção. Tá certo? Bem, o custeio RKW, ele vem de uma abreviatura de um órgão alemão que é como se fosse o Conselho Interministerial de Preços, tá? E a ideia do custeio RKW é reunir exatamente na estrutura de custos todas as despesas que digamos, a organização tem, a empresa tem. É uma ideia muito parecida com o custeio pleno, tá? Então, como eu vou ler aqui o que está aparecendo para a gente, né, que funda-se na técnica que consiste no rateio não só dos custos de produção, como também de todas as despesas da empresa, inclusive financeiras, a todos os produtos. Tudo com base na alocação dos custos e despesas aos diversos departamentos da empresa, para depois ir se procedendo às várias séries de rateio, de forma que ao final todos os custos e despesas estejam recaindo exclusivamente sobre os produtos. Né? Nós falamos dele sem mencionar o nome quando a gente destacou em aula anterior que para fins de gestão as despesas também podem ser rateadas para a gente identificar se o preço de venda consegue, digamos,
não suportar toda a estrutura de gastos, né, e a margem de lucro que os acionistas ou sócios desejam dentro da estrutura organizacional, tá certo? Então, basicamente é isso, né? Além dessas outras metodologias que nós já falamos de custeio, de custo padrão, RKW, custo baseado em atividades, nós temos que identificar aqui também como se faz para mensurar o custo de uma produção conjunta. Por exemplo, eu tenho vários produtos que são coprodutos, ou seja, produção conjunta que usam os mesmos insumos para a produção. Como é que eu faço para identificar, portanto, aí que esses produtos possuem um valor específico de custo, né? Então, processos de produção conjunta acabam ocorrendo quando uma empresa fabrica diferentes produtos com base em um mesmo conjunto de matérias-primas ou de insumos, né? Nessas situações, podem ser produzidos e comercializados diferentes tipos de coprodutos ou subprodutos. O coproduto são produtos que são produzidos ali com os mesmos insumos, e os subprodutos são aqueles que são derivados de produtos principais, tá? Os processos podem gerar resíduos com baixo e incerto valor de mercado que eventualmente podem também ser comercializados, que são aquilo que a gente chama de refúgio, né, ou sucatas. Na elaboração dos diferentes resultados da produção conjunta, a entidade deve escolher um grupo de critérios para avaliação desses custos. E geralmente existem 3 critérios que a gente usa para distribuir custos. Seja eles por valores de mercado, sejam eles por volumes produzidos ou por lucros iguais, que é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver o exemplo aqui de uma madeireira que se chama madeireira nobre. Ela produz peças, né, no caso peças de madeira, barrotes e ripas, e também possui aí uma sucata ou um refúgio de cavalos ou serragem, né? Então, os preços de mercado para esses produtos que ela produz são de R$ 700 para as peças, R$ 600 para os barrotes e R$ 400 para cada metro cúbico de ripa, tá certo? Os cavacos ou a serragem correspondem às sucatas, como eu já falei, com valor irrisório e não muito certo. Então, depois nós vamos ver como que a gente faz para contabilizar as sucatas ou os refúgios, né? Mas vamos pensar assim, a estrutura de custos que nós temos nesse momento é de 3.600.000 para materiais diretos, 400.000 para mão de obra direta e 1 milhão para os custos indiretos. Isso dá um total de 5 milhões. Né? Como que a gente faz para identificar o custo da produção conjunta através do valor de mercado? A gente vai estabelecer aqui as unidades, as quantidades, o preço unitário, e vamos observar qual é o faturamento que nós temos aí, portanto, a nível dessas peças que nós vendemos. Considerando o faturamento que nós tivemos, a gente vai trabalhar o quê? Com as proporções desse faturamento para identificar os custos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos um faturamento aqui de 3.360.000, né, com a venda aqui de 4.800 metros cúbicos desse determinado produto, que é peças, né, através de um preço unitário de 700. E aí o que acontece? Eu vou direcionar os custos que são 5 milhões a partir desse faturamento que corresponde, dentro dos 9 mil, a 37,33%. Como que eu faço para identificar esse percentual? É só eu pegar esses 9 mil aqui, né, que vai ser o meu denominador, e colocar como numerador o faturamento. Portanto, eu tenho o faturamento aqui de 3.360.000, que dividido por 9 mil vai dar para mim aqui os 37,33%. E vou fazer isso com os barrotes e vou fazer isso com as ripas, né? Quando eu fizer isso, o que é que eu faço? Eu simplesmente pego os 37,33% que estão aqui e multiplico pelos 5 milhões que estão aqui, que ele vai dar para mim o custo total. Tá certo? E aí, depois que nós identificarmos o custo total, a gente vai fazer o que? Pega esse custo total e divide pela quantidade de metros cúbicos, que nós vamos encontrar o custo unitário de cada cada um dos produtos, nesse caso de peças, barrotes e ripas, tá? Caso
esses produtos possam ter custos que são específicos deles, ou seja, olha, eu sei que parte desse custo, sei lá, 500 mil, por exemplo, do custo total faz parte do produto de peças, que barrotes também vai consumir 500 mil, especificamente ele, e ripas vai consumir 1 milhão. O que é que eu vou fazer? No momento que eu estiver colocando aqui as informações, eu já reduzo esse valor de custos específicos para poder calcular o faturamento líquido daquele produto, tá? Então, o que eu vou fazer? Dos 3.360.000 que eu vou ter aqui desse cálculo que nós fizemos para identificar o percentual, né, de faturamento que aquele produto contribui, o que eu vou fazer? Vou reduzir os 500 mil e vou ter um faturamento líquido aqui, portanto, já reduzindo esses 500 mil que são custos específicos e não são custos, portanto, provenientes da produção conjunta, mas sim provenientes da produção individual daquele produto. E aí nós teremos um faturamento líquido diferente, né? Porque os valores vão ser diferentes, né? Quando nós fizermos os cálculos aqui a nível de proporção, nós teremos uma participação dos, obviamente que eram 9 mil, desses 9 milhões, desses 9 milhões, 2 milhões eram custos específicos, portanto, o que foi de produção conjunta a nível do faturamento foi de 7 milhões. Aí o que eu pego? Pego esses 7 milhões e vou ratear aqui, portanto, identificar aqui qual é o percentual de cada um desses produtos. E aí identificamos esse faturamento a nível percentual, né? Depois que identificamos a nível percentual, pegamos e multiplicamos aqui pelos 5 milhões que nós tínhamos aqui antes, e vocês vejam que o custo unitário, né, depois que a gente identificar o total e dividir pela quantidade aqui que nós fizemos anteriormente, vai dar um valor um pouco diferente, vai aumentar os valores, porque eles vão ter aí um valor de faturamento menor em conjunto e vai ter um faturamento específico direcionado, né, àquela produção que não será conjunta. Então, nesse caso, os 2 milhões foi de um momento isolado, específico daqueles produtos, enquanto que os 7 milhões foram resultado do processo de produção conjunta, tá certo? Bem, outra forma de nós avaliarmos os custos da produção conjunta é utilizando a proposta de volumes produzidos, né? Como é que a gente faz isso? A gente pega o total de peças, de barrotes e de ripas, aqui soma o total e estabelece no total de 100% da produção quanto que corresponde cada uma cada um desses itens, né? Nesse caso, o que nós faríamos? Nós faríamos a identificação dos 16.800 e pegaríamos 4.800 dividido por 16.800, vai dar os 28,57. 4.200 divide pelo 16.800 vai dar 25. 7.800 divide pelo 16.800 vai dar 46,43, tá certo? Aí nós temos o que? 5 milhões de custos indiretos. O que nós vamos fazer, né, desses custos? Vamos apropriar a partir desses quantitativos que nós identificamos aqui. Portanto, 1.428.571, 1.250.000 e 2.321.429. E aí, vejam uma coisa interessante e bizarra ao mesmo tempo. O custo unitário dos produtos vai ser igual. Claro que vai ser igual, porque a gente está ponderando pelos volumes que foram produzidos aqui, né? Então, né, note que esse não é um critério racional, como eu escrevi aqui. Todos os custos conjuntos, eles são distribuídos com base no mesmo procedimento para todos os produtos, independente da forma como que eles consomem os recursos produtivos, né? Porque a gente está só se baseando na quantidade de produção e não como que eles consomem o recurso produtivo, o que acaba aí não sendo uma ideia muito lógica, né? Uma alternativa para tentar complementar esse método de volumes produzidos é a gente aplicar pesos para cada produto. Por exemplo, nós conseguimos identificar na linha de produção que as peças elas consomem, tem um peso, né, menor aí a nível de unidade produtiva. E aí o que nós fazemos? Nós colocamos um fator ou uma taxa de multiplicação menor do que 1 para ela, né, para as peças. No caso, os barrotes ficam ali no intermédio, ou seja, utilizam fatores produtivos em um nível intermediário, enquanto que as ripas utilizam um fator produtivo
produtivo de 50% a mais, né? Então, a gente poderia colocar, no caso ali das peças, elas estão usando o fator produtivo a 20% a menos, né? Os barrotes a 20% a mais e as rimpas a 50% a mais do fator padrão. E aí, o que nós podemos fazer quando multiplicamos a quantidade vezes esse peso, né, que nós colocamos ali, nós vamos ter aí, portanto, uma diluição maior acerca dos custos. E aí não teremos aí aquela mesma arbitrariedade de colocar um custo para todos os produtos, né? Então, aí nesse caso nós fazemos aqui os 18,66% que nós identificamos a partir dessas multiplicações e multiplicamos ele pelos 5 milhões, os 24,49 também e os 56,85 também, e aí nós vamos encontrar, portanto, o custo total. Considerando o custo total, depois nós fazemos o quê? Dividimos isso pela quantidade em metros cúbicos e nós vamos encontrar, portanto, o custo unitário que nós temos aqui. Tá certo? Então é outra forma de nós identificarmos aqui o custo da produção conjunta, tá? E temos também um terceiro método, que é o método da igualdade do lucro bruto. Então, o que é que nós fazemos? Nós montamos aqui uma DRE rapidinha, né? Ou seja, com o total da receita, menos o valor dos custos conjuntos que nós temos para a produção. Portanto, nós temos 5 milhões de custos que são conjuntos, que não são identificáveis especificamente a um produto X, Y ou Z. Aí, o que é que nós fazemos? Nós identificamos o lucro bruto, né? Que nesse caso vai ser de 4 milhões. Esse lucro bruto nós dividimos pelo quantitativo de unidades produzidas, que nesse caso vai ser o valor de R$ 238. Aí o que nós fazemos? Nós colocamos aqui o lucro unitário, veja que o lucro unitário vai ser igual para todas as peças, né? E aí o meu custo vai ser o quê? Vai ser o preço que eu vendo menos o lucro unitário. Preço que eu vendo menos o lucro unitário. Preço que eu vendo menos o lucro unitário. E aí, portanto, eu vou ter o custo unitário, né, do produto, que multiplicado pela quantidade vai me dar o custo total de cada um dos itens, tá? Vejam que se trata de uma aproximação de valores, e aí, portanto, o valor ele não fecha exatamente nos 5 milhões, acaba tendo uma diferencinha aqui em função de que nós colocamos na mesma base toda a produção, toda a unidade produtiva, e depois fizemos aqui uma regra de 3 para poder identificar esse custo total, tá certo? Então, o preço unitário menos o lucro unitário, como eu já falei, dá o custo unitário que multiplicado pela quantidade que nós temos aqui, né, acaba dando o custo total aí da produção conjunta, né? São formas aí que nós temos, portanto, de tentar identificar o custo dessas produções que são feitas em conjunto, tá? Uma observação importante é que o custo total ele acaba divergindo ligeiramente em função, como eu disse, da aproximação do lucro desejado, né? Ou seja, o lucro ele deve ser aproximado a 238 por unidade. Então, quando nós fazemos essa conversão, acaba sobrando um pouquinho aqui no caso dos custos, ou seja, sendo um pouquinho maior o valor do custo previsto, tá certo? Bem, quando nós falamos em subprodutos, ou seja, são produtos derivados de outros produtos, né? Então, eles acabam apresentando um mercado de comercialização normal, de forma similar aos coprodutos, mas a participação desses subprodutos, ela é muito pequena comparada ao dos coprodutos ou dos produtos principais. Então, não compensa a gente fazer um esforço para atribuir custo aí especificamente ao estoque. O que nós fazemos quando isso acontece? Nós acabamos por colocar, né, atribuir ao estoque uma expectativa de custo reduzida, portanto, das despesas que são necessárias para a comercialização, nesse caso para a venda, que são as comissões, os impostos, os fretes, e também reduzida aí dos custos de processamento para colocar o subproduto em condições de venda, tá certo? E aí a gente chama isso de um valor líquido de realização. Como é que seria a contabilização, por exemplo, de um subproduto nesse caso, né? Nós vamos ver aqui o exemplo da madeireira nobre. Primeiro eu vou falar sobre o exemplo, depois eu vou mostrar para vocês a contabilização, né? Cada metro cúbico de ponta de madeira, ou seja, um produto, né, subproduto das utilizações de madeira na empresa, pode ser comercializado por R$100.
Contudo, para poder comercializá-las, a empresa precisa incorrer em custos com a padronização dos recortes, né, para garantir que essas pontas possam ser utilizadas, que são estimados em R$20 por metro cúbico, e pagar comissão da ordem de R$15 por cada metro cúbico comercializado de pontas. Então, o valor líquido de realização de cada metro cúbico de ponta de madeira é igual a R$100. Abatido as despesas com comissões e dos custos de processamento para preparar o subproduto, o que resulta num total de R$65 por metro cúbico. Então vamos ver como é que seria aí a contabilização. Quando surge esse subproduto, o que é que eu faço? Ele vai surgir possivelmente de algum outro produto que está no estoque, seja de peças, barrotes ou ripas, que nós vimos lá, né? E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar a baixa através do crédito nesse produto principal e vamos criar um estoque de pontas de madeira, ou seja, um estoque de subproduto, né? Quando nós criarmos esse estoque de subproduto, se eu vender esse subproduto pelo preço de custo, o que é que eu vou fazer? Eu vou debitar o meu caixa, né, com a entrada desses R$100, vou creditar o estoque para baixar esse valor aqui, relativo ao estoque de pontas de madeira, vou pagar as comissões, né, criar lá comissões a pagar, e vou criar um item de reversão de custo, porque aqueles R$20 para deixar as pontas específicas para venda, na verdade, revertem um custo que a empresa teve, né? Não é uma receita, é uma reversão de um custo para deixar o produto no padrão que se especificava. Então, nesse caso, quando a gente trata de produtos que são derivados de outros, que são subprodutos, e que tratam da venda pelo preço de custo, nós não vamos ter receita, né, com essa venda. Nós vamos estar vendendo pelo preço que nos custou. Então eu não posso colocar receita com subprodutos aí. Caso eu vendesse por 110, por exemplo, aqui eu só fiz o lançamento dos 10 para identificar como seria, né? Mas aqui nesse caso a gente teria 110 aqui e teríamos um item aqui de crédito como receita com subprodutos de R$10. Então o que acontece? Se eu vender com lucro, eu vou ter aí um acréscimo de R$10 no caixa, né? E vou ter também uma receita aí derivada da atividade operacional tratada como receita com subprodutos, tá certo? É assim que a gente faz, portanto, a contabilização dos subprodutos. Quando se trata de sucatas, né, ou seja, refúgio, por exemplo, no caso da produção de madeira, o que é refúgio? São as serragens, né, que são produzidas. E esses produtos que são classificados como sucatas ou refúgios, eles costumam não ter garantia alguma de que vão ser vendidos, né? Às vezes acontece de conseguir vender e aí como é que a gente faz para contabilizar? Isso que a gente vai ver, né? Em função do fato da venda ser um evento incerto e aleatório, as sucatas ou os refúgios não costumam ser avaliados para fins de estoques. Tá? Então o seu custo ele fica automaticamente incorporado ao custo das unidades boas ou dos coprodutos, né, que são elaborados ou produtos que estão em elaboração. Quando ocorre a venda da sucata ou do refúgio, o valor que é obtido vai ser registrado diretamente como uma conta do resultado operacional. Nesse caso, vai ser um resultado com receita de sucatas, né? E em contrapartida vai ser a caixa. A conta caixa, conta bancos, contas a receber, né? Essas contas do ativo que identificam movimentação aí, de vendas, tá certo? Então é assim que funciona a questão da contabilização das sucatas, tá? Outra metodologia muito interessante a nível de gestão, a nível gestor, né, a nível de tomada de decisão, é o custeio variável, né? Embora o custeio variável seja questionável, segundo o ponto de vista dos princípios e das normas contábeis, o custeio variável acaba assumindo grande importância na análise de decisões que são relativas a custos e a preços, né? No modelo do custeio variável, apenas os gastos variáveis é que são considerados no processo de formação dos custos dos produtos individuais. Já os custos ou despesas que são indiretas, né, são lançados de forma global ou geral contra os resultados. Vamos ver um exemplo de problemas de rateio nas decisões. Vou voltar de novo a falar sobre o custeio por absorção para vocês entenderem onde que reside o problema quando a gente trabalha com o custeio por absorção para definir gestão e ao invés de utilizar ele para fins fiscais, né?
Então, a indústria de brinde surpresa estava preocupada com a baixa lucratividade das suas operações e resolveu estudar de forma mais aprofundada os custos dos produtos. A empresa produzia e comercializava lapiseiras e canetas com a logomarca dos clientes. Alguns dos dados financeiros da empresa podem ser vistos na tabela seguinte. A empresa usa o critério da MOD, ou seja, da mão de obra direta, como base de rateio dos custos indiretos de fabricação, todos fixos, que no mês analisado alcançou R$ 400. Então vejam, né? Aqui nós temos o preço de venda unitário, né, que é 50 centavos para lapiseira, 70 centavos para caneta, quanto que eles comercializam 1.000 unidades da lapiseira e 1.000 unidades da caneta. O material direto que é empregado na lapiseira é 100, a mão de obra é 140. No caso da caneta, 400 para material direto e 60 para mão de obra direta, tá certo? Empregando o sistema de custeio por absorção, como é que a gente faria aí o DRE? Né? A gente, claro, que faria aqui o cálculo, né, relativo aos percentuais, né, de quanto que a mão de obra corresponde, faria 140 mais 60, que daria 200, 140 divide por 200, a gente encontraria, portanto, aqui o valor de 70% para a lapiseira e faríamos o mesmo aqui, 60 divide por 200 e encontraríamos 30% para a caneta. E aí o que a gente faz num custeio por absorção? Pega e aplica, né? Pega o valor total do custo indireto, que nesse caso o custo indireto é R$ 400. Esses R$ 400 vão ser rateados aqui, 280, portanto, para a lapiseira e 120 para a caneta, né? Isso daria, portanto, aqui uma informação para a gente de que a lapiseira estaria dando um prejuízo de R$ 20 no total e unitário de 2 centavos, enquanto que a caneta estaria dando um lucro de R$ 120 e o unitário seria de 12 centavos. Se você for fazer uma análise rápida, o que é que você faria enquanto gestor, enquanto decisor? Você certamente olharia para a lapiseira e diria que a lapiseira vai sair do teu portfólio de produtos. Portanto, você não vai mais comercializar a lapiseira porque ela está te dando prejuízo, né? Então, vejam só. Quando a gente faz esse tipo de análise pelo custeio por absorção, isso pode fazer com que a gente tome alguma decisão precipitada. Vamos ver por quê? Olha, se a empresa eliminasse a lapiseira do portfólio dela, o que aconteceria? Agora não existe mais a lapiseira, só existe a caneta. Aí a gente teria a receita dos R$ 700, né, relativos à venda daquelas unidades, né, de 1.000 unidades, e o unitário seria de 70 centavos. Aí o material direto, a mão de obra, né, os custos que antes eram absorvidos, parte pela lapiseira, acabam agora sendo absorvidos na totalidade pela caneta. O que é que isso ocasiona? Isso ocasiona que a caneta também fica com lucro negativo, ou seja, com prejuízo. Por quê? Porque ela está absorvendo todos os custos que antes eram diluídos com a lapiseira. Então, a lapiseira não dava prejuízo, mas como é que a caneta agora está dando prejuízo também? Por isso que tomar uma decisão de tirar o produto do portfólio ou das vendas pode ser uma decisão precipitada se você não analisar pelo custeio variável. Vamos fazer aqui por outra metodologia. Se nós usássemos, por exemplo, o material direto, né, para fazer aí a contabilização e o rateio dos custos. Como é que seria? Né? O material direto, qual é o valor que nós temos aqui? O material direto é 100 aqui para a lapiseira e 400 para a caneta. Então nós temos 500, né? Aí o que a gente faz? Pega o 100, divide por 500 e nós encontramos o percentual, né, de 20% e 80%. 20% para a lapiseira, 80% para a caneta. Quando nós fizermos isso e pegamos o total aqui de custos indiretos e rateamos, nós vamos ver que o cenário se inverte. Antes era a lapiseira que estava dando prejuízo, agora o que é que está dando prejuízo é a caneta. E aí a gente fica confuso. Então, vejam que diferentes critérios de rateio provocam diferentes resultados nas análises. Então, aqui nesse caso, qual a decisão que a gente tomaria? Ah, não, vou excluir a caneta. E aí nós teríamos aquela mesma situação que nós vimos anteriormente, que daria com prejuízo, porque a lapiseira iria absorver todos os custos fixos que estavam diluídos aqui entre a caneta e
a lapiseira. Vejam, aqui a lapiseira iria, no caso, reconhecer mais de, em vez de 80, iria reconhecer R$400 como custos indiretos de fabricação, né? E com certeza ia dar, perdão, com certeza ia dar prejuízo aqui, né? Porque só de custos ela tem 320 aqui para 500. Se eu aumentar mais 320 aqui, com certeza vai ser negativo esse valor, né? Então, para tentar resolver esse problema do custeio por absorção, com esses rateios arbitrários que às vezes provocam decisões erradas, porque esse tipo de custeio ele pode e deve ser muito utilizado para fins fiscais, mas que a gente precisa fazer controles paralelos a nível de decisão, né, com outras metodologias de custeio, ao invés de fazer os rateios, se nós usássemos o custeio variável, como que nós faríamos? Nós faríamos o quê? Colocaríamos a receita das lapiseiras, a receita da caneta e, no caso, colocaríamos a mão de obra e o material direto enquanto custos e identificaríamos o que a gente chama de margem de contribuição dos produtos. Quando nós olhássemos para a margem de contribuição, nós conseguiríamos identificar que nenhum dos dois produtos está com margem de contribuição negativa. O que isso significa? Que os dois produtos estão contribuindo para a lucratividade da empresa, né? Então, em outras palavras, quando a gente fala que é margem de contribuição, é a quantia que sobra da receita que é obtida através da venda de um determinado produto, serviço ou de uma mercadoria, após nós retirarmos os gastos variáveis. Então, em outras palavras, é o valor que sobra de margem, digamos assim, para pagar os custos e as despesas fixas e gerar aí, portanto, algum lucro para os sócios ou para os acionistas. Tá certo? Então, é isso que é o conceito de margem de contribuição. Então, se nós olharmos aqui, a gente fez, portanto, a identificação da margem de contribuição aqui total e unitária, portanto, a gente consegue perceber que o produto lapiseira contribui aqui ainda com 26 centavos a nível unitário para o pagamento dos custos totais, a nível dos custos indiretos, né, e despesas indiretas, e a nível de total 260 e a caneta com 240, que seria o unitário 24 centavos. Aí depois o que é que nós fazemos? Nós incluímos os custos indiretos de fabricação sem rateá-los, porque senão nós incorreríamos naquele mesmo erro que nós já fizemos do custeio por absorção, né, e identificamos que a lucratividade dos dois produtos em conjunto é de R$100, mas a margem de contribuição deles é positiva, o que indica que cada produto, nesse caso, a lapiseira arca com R$260 e a caneta com R$240 na totalidade para pagar esses custos indiretos de fabricação e ainda gerarem algum lucro para os interessados, nesse caso para os donos do negócio ou para os acionistas ou sócios. Tá certo? Então, é assim que funciona, portanto, o custeio variável. Da mesma forma que o custeio variável tem vantagens, ele também tem desvantagens. Vamos conhecer aqui algumas das principais vantagens, né? Quando a gente fala em custeio variável, ele é interessante porque os custos fixos, eles acabam não representando sacrifícios para a produção de unidades específicas, mas representam a manutenção, ou seja, o mantenimento da fabricação em linhas gerais de funcionamento. Ou seja, eu não posso direcionar isso especificamente a um produto, mas sim eu direciono isso para o ambiente produtivo como um todo. Então, por isso que o custeio variável, ao não ratear isso para os produtos, acaba mostrando que o sacrifício produtivo não é para unidades específicas, mas para manter a produção em andamento, né? E outra coisa, quando esses custos fixos são rateados, as bases que se fundam esses rateios são caracterizadas por muitas arbitrariedades, porque vocês vejam que a gente usou a MOD, ali a mão de obra direta, e depois usou o material direto, e decisões diferentes poderiam ser tomadas. Por quê? Porque os critérios são arbitrários. Se eu usasse a MOD, eu acabaria eliminando a lapiseira. Se eu usasse o material direto, eu acabaria eliminando aí a caneta. Então, acabam tomando, né, imputando ao gestor tomar decisões erradas, né?
Outra coisa, decisões de redução ou eliminação de itens pouco lucrativos, segundo o custeio por absorção, podem piorar a situação global da empresa, como a gente viu. Te eliminou primeiro a lapiseira, depois a caneta apresentou prejuízo, porque ela acabou arcando com toda a estrutura de custos fixos, né, na cadeia produtiva. Então, é interessante a gente trabalhar essa metodologia exatamente para tentar resolver essas deficiências que nós apontamos aqui, né? Na existência de custos mistos, quando a gente tem uma parcela de custo fixo e outra variável, nem sempre a gente consegue separar de forma clara o que é fixo e o que é variável. E aí talvez o custeio variável acabe pecando um pouco nesse sentido, né? Outra coisa também é que a gente sabe que o custeio variável é para fins de gestão, de tomada de decisão. Então ele não é aceito pela auditoria externa das empresas e nem pela legislação do imposto de renda, né? E também outros contadores aí que acabam não aceitando muito bem o custeio variável, né? E também, o que não é novidade, é que o custeio variável ele acaba ferindo os princípios contábeis, né? Especialmente o princípio da competência e o da confrontação, porque a ideia é que as despesas e as receitas sejam computadas no momento em que ocorrem. E se a gente trabalhar com o custeio variável, a confrontação de receitas e despesas acabam não havendo a confrontação, porque o custeio variável já considera, portanto, todas as despesas, né, variáveis e os custos variáveis de produtos que ainda possivelmente não foram vendidos e que vão ser vendidos ainda no futuro, né? E isso acaba fazendo com que não haja aí, portanto, o cumprimento do princípio da competência e da confrontação, tá? Então serve para fins gerenciais, que fique claro. Então, o seu uso é interno, né? E isso não desqualifica o custo variável como uma ferramenta de tomada de decisão, que é para isso que ele serve, né? Assim como algumas outras estruturas de custos, né? Como nós já vimos aqui, principalmente como o custo RKW, que nós vimos que também trabalha com o input de todas as despesas, né? Para fins fiscais a gente não trabalha dessa forma, a gente tem que, portanto, depois fazer os ajustes, né, relativos a isso, né? O próprio custeio baseado em atividades, né? Também, se a gente quiser, por exemplo, trabalhar com custo pleno e identificar atividades que estão na administração e que vão compor a estrutura de custos, a gente não pode também utilizar para fins fiscais, porque isso vai estar contra a legislação do imposto de renda. Então fique claro que algumas metodologias de custos são para fins de tomada de decisão, que tem muito a ver com a proposta da contabilidade gerencial, que é o que nós vamos ver aí na próxima aula, tá certo? Bem, aqui nós temos as referências que eu utilizei, né, para a construção desse material, e eu espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês aí na próxima aula aí do nosso curso, né, do nosso módulo, que vai tratar de contabilidade gerencial propriamente dita, e aí é que nós vamos começar a trabalhar com custos para a tomada de decisão, né, vamos falar sobre ponto de equilíbrio, margem de segurança, alavancagem operacional, financeira, combinada, né, e também vamos para frente aí falar sobre o markup, a formação do preço de venda e, por fim, fazer a análise das demonstrações contábeis com a utilização dos indicadores, tá, e dos índices. Então, muito obrigado aí por assistir até agora e até a próxima aula. Tchau, tchau.